Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. A origem mais provável do carnaval é na Grécia, entre 600 e 500 a.C. Era uma celebração regada a vinho e de adoração a Dionísio, o deus das festas. A explicação mais aceita é que o nome carnaval significa deixar a carne. Isso porque, na Idade Média, as festividades pagãs foram incorporadas pelo cristianismo e passaram a ser comemoradas no período que antecede a Quaresma, a época do jejum. O carnaval moderno teve intensa influência da Europa, principalmente da França, onde ocorriam grandes bailes de máscaras. Estudos afirmam que o carnaval foi trazido ao Brasil pelos portugueses, nos moldes de uma folia feita no país lusitano chamada de entrudo. Logo, foi rapidamente incorporado pelos brasileiros e virou tradição por aqui. O Rio de Janeiro está atualmente no Guinness Book como o maior carnaval de rua do mundo, com estimativa de 2 milhões de pessoas por dia. Isso sem contar os glamourosos desfiles na Marquês de Sapucaí. Em 1995, o Guinness também declarou o Galo da Madrugada, de Recife, como o maior bloco de carnaval do mundo. Hoje, com milhões de pessoas, nasceu de uma reunião de amigos e famílias em 1978. Para entender melhor essa evolução, vamos falar com Juarez Tadeu Xavier, professor de comunicação da Unesp Bauru e pesquisador de áreas como gestão cultural e cultura negra. Sejam muito bem-vindos ao Linha do Tempo. Gostaria de agradecer aqui o professor Juarez Xavier pela participação. Obrigado, eu agradeço o convite. Professor, hoje, qual o significado que o carnaval assumiu? O carnaval tem múltiplos significados, você pode vê-lo do ponto de vista político. É o único fenômeno que nós temos no Brasil que paralisa tudo, inclusive o Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Então é um fenômeno político de magnitude extraordinária. Tem uma dimensão econômica forte. Nas cidades como São Paulo, por exemplo, que sempre foi uma cidade industrial, hoje tem na economia do carnaval um dos aspectos mais importantes da sua mobilidade econômica. Então tem um papel extraordinário nesse sentido também. Cultural, pelo fato de ter sido abraçado pela população de uma forma extraordinária, diversificada, capilarizada, disseminada pelo território, né? E do ponto de vista social, né? Acaba tendo um respiro, né, na vida social do país. Então o carnaval tem um significado extraordinário, talvez um dos mais importantes, a chamada nova economia, economia criativa. Professor, em relação à festa como um todo, a gente sabe que ela começou com um sentido um pouco mais pagão, depois ela foi incorporada pela religiosidade, até a palavra carnaval muita gente acredita que vem sem carne, né, porque precede o jejum. Como que é hoje? É uma festa mais pagã, uma festa mais religiosa ou um pouco dos dois? Os dois. Eu acho que um dos fatores novos aí da cultura, né, tem um estudioso inglês, na verdade jamaicano, radicado na Inglaterra, morto recentemente, Stuart Hall. Ele vai falar que esses fenômenos de multiculturalidade, eles são híbridos, né? Então o carnaval tem esse caráter híbrido, ele tem uma dimensão religiosa, porque todo esse calendário eclesiástico é baseado no fenômeno da Páscoa, né? Exceto o Natal. Então ele tem essa dimensão religiosa, isso afeta demais o calendário, as atividades de organização do Estado, mas ele é fundamentalmente uma festa pagã no sentido de que as pessoas que abraçaram o carnaval ressemantizaram isso, né? Tiraram um pouco dessa dimensão mais religiosa, o que também não é muito estranho, né? Se você pega as festas a partir do século XII, mesmo o Carnaval de Paris, que é muito mais importante que Veneza no século XVII e XVIII, ele já tinha essa pegada mais pagã, né? A exportação desse carnaval que nós temos pagão é um pouco dessa experiência parisiense, né? Então, Nova Orleans, por exemplo, ele é totalmente pagão. Então, hoje você tem essa dimensão, ele é legalmente um fenômeno ligado ao calendário eclesiástico, mas fundamentalmente ele é uma festa pagã, uma festa popular, uma festa que tomou um banho de secularidade, né, o que é muito importante. Veio da Europa, né? O nosso carnaval originalmente veio da Europa. Sim. Por que o brasileiro se identificou tanto com o carnaval? Tem dois fatores importantes. Um fator é que na época do Estado Novo,
o Estado tentou criar elementos de identidade e cultura nacional. Então, o carnaval faz parte desse instrumento, o samba faz parte desse instrumento, o reconhecimento da capoeira faz parte desse instrumento. Então, há uma tentativa do Estado em criar um elemento de unidade cultural. Nacionalismo. Né? Nacionalismo, foi muito forte isso, dos anos 30, 40, né? O período de Estado Novo, e a partir daí tomou uma dinâmica própria. Dentro dessa perspectiva foi absorvido, inclusive, pelo Estado. Na época da ditadura militar, os enredos, por exemplo, eram todos nacionalistas, tal. Então tem essa dimensão muito forte. Mas tem uma coisa que eu acho interessante no Brasil. O Brasil é o país de segunda maior população negra. Essa passagem dessa presença dessa população fez com que algumas manifestações culturais, como o Carnaval, por exemplo, assumissem uma perspectiva muito próxima do universo cultural dessa população. E isso fez com que o Carnaval brasileiro tenha uma tintura muito especial, de uma forte presença popular, de uma forte digital africana na região Nordeste e Sudeste, mas também de uma forte presença indígena na região Norte, né? Então ele se mesclou, né? Ele trouxe elementos culturais muito característicos dos europeus, né, que eu acho que estão muito mais na chamada indústria cultural, na chamada indústria do turismo, né, e muito forte esses elementos afros, indígenas e populares por parte da população que absorveu essa manifestação e a rigor toca essa manifestação. Então ele tem um pouco dos dois, mas o Made in Brasil, né, tem essa marca negra indígena muito forte. O Carnaval, do modo como ele é comemorado, indo de acordo com o senhor disse, ele revela um pouco do que é a cultura daquele povo, professor? Totalmente, né? Eu acho que o Carnaval ele já tinha essa ideia, né? Um teórico russo chamado Bakhtin já tinha falado sobre isso, a carnavalização dos processos. Então tinha sacado isso, ele é quase que uma inversão num determinado período, né? Uma inversão. Inversão de valores, inversão política, social, cultural. E nesse caso, no Brasil, acho que tem uma característica interessante, é que ele revela as mazelas, as dificuldades, as idiosincrasias econômicas, políticas, sociais. Os blocos fazem mais isso. Os blocos eles têm uma liberdade maior de fazer crítica social, crítica de costume, crítica cultural. As escolas de samba são um pouco mais restritas nesse âmbito, mas sem dúvida ele revela muito dessas características genuínas, naturais de uma determinada população. O que eu acho legal é que faz isso com uma perspectiva de um traço de crítica política, econômica, social e aos costumes. Então, além daquele respiro social que o senhor disse no começo, existe então essa forma de passar essa mensagem mais crítica, de dar uma mensagem para o povo brasileiro. Então. Essa é a ideia. Porque tem um fator também importante, né? O Carnaval faz com que a população da periferia econômica, política, social tome o centro da cidade. Você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem manifestações de 1 milhão de pessoas, né? Quando juntam os blocos, é muita gente no centro da cidade. Uma cidade quase que cercada em função das UPPs, né? Então você tem uma população que desce o morro e toma a cidade. Em São Paulo você voltou a ter grandes manifestações de carnaval de rua. Então a parte da população vai para a Vila Madalena, que é um bairro de classe média alta. Em Salvador, a população sai da periferia, do Curuzu, por exemplo, e toma os centros turísticos principais. Então você tem também uma tomada da cidade feita pela população. Então isso faz com que você traga todas as críticas, as dificuldades sociais para o centro do debate político. E acho que tem uma questão fundamental, que é tomar o espaço físico territorial da cidade. Isso acaba criando uma série de contradições, paradoxos e tal. E essa característica é boa do Carnaval. Isso você vê na manifestação tanto da ocupação do território como na própria linguagem. Então você vê muita crítica a grupos eclesiásticos, a grupos sociais que estão ligados a determinadas correntes no noticiário. Hoje, por exemplo, a questão da corrupção está na ponta da língua, né, dos manifestantes e tal. Então isso é muito legal no Carnaval. Ele de fato cria um espaço de mídia onde se faz crítica social muito contundente. Acho que prova disso foi, se não me engano, no ano passado, que uma grande emissora era tema de uma escola e foi bastante vaiada, né, professor? O que foi muito legal. O que também mostra uma dimensão que eu acho interessante. Eu acho que o Carnaval hoje ele tem duas perspectivas. Então, um Carnaval que eu gosto de chamar, que é ligado a indústrias criativas. Então, é ligada aos grupos hegemônicos da produção de conteúdo. Emissoras de rádio, televisão, as grandes emissoras de rádio e televisão, tem a cadeia do turismo que se apropria disso, em especial os grandes hotéis, você cria uma roda de culinária, isso é muito forte, tem esse carnaval que ele é muito forte. Mas você tem um carnaval subalterno,
que é o carnaval da periferia, das pequenas escolas de samba, das pessoas que criam uma cadeia de produção criativa para sobreviver do carnaval. A costureira, a bordadeira, o cara que faz sapato. E isso nem sempre tem uma relação muito boa, esses dois universos do carnaval. Nesse caso, achei interessante, a indústria cultural, a indústria criativa cria uma linguagem do carnaval, mas as pessoas que foram ao sambódromo são pessoas que vêm da periferia, que vêm, né, de um conflito muito agudo com essa emissora, né, que é um conflito estético e social muito forte, né, da sua história também, na recente história brasileira. Então isso é interessante, você vê num momento de manifestação do carnaval, a indústria criativa de um lado apresentando seu projeto hegemônico, a economia criativa do outro lado apresentando sua visão crítica, e desse conflito deu aquela manifestação, né, que a própria emissora teve que transmitir. Isso é muito interessante, o carnaval tem essas características. Professor, mas exatamente por todo esse glamour que vem se criando, não há o risco do carnaval ser muito elitizado, se tornar cada vez mais elitizado? Um carnaval, sim, que esse carnaval, a expressão não é boa, mas só para a gente poder pontuar, esse carnaval da elite, ele tende a ser cada vez mais um carnaval que gira nessa chamada indústria do turismo, né? Então tem uma ecologia própria, quase que segregada. Mas eu tendo a crer que com essas manifestações mais recentes, a utilização das novas tecnologias, chamada ecologia digital, a tendência é o carnaval também, como elemento cultural importante, ser apropriado por segmentos cada vez mais, segmentos populares. Né? Por exemplo, em São Paulo se costuma falar sobre o desfile do sambódromo, que é extraordinário. Eu sou ligado a uma escola de samba, vai, né? Adoro o carnaval, gosto muito disso. Mas a periferia de São Paulo tem um carnaval que agrupa muito mais gente do que o sambódromo. Na Zona Leste, na Zona Sul, com escola de samba, com blocos e tal. Então existe um carnaval que eu acho que ele vai sobreviver e vai resistir a isso, que é o carnaval mais popular, o carnaval mais ligado às comunidades em condições vulneráveis, né? Porque nesse momento esse carnaval é um instrumento de ação política. Então eu tendo a crer que, apesar dessa elitização numa ecologia mais elitista, deva ter cada vez mais visibilidade, mas eu tendo a crer que esse carnaval de caráter mais popular tende a sobreviver. As manifestações dos últimos carnavais, a partir de 2013, que houve essa ocupação da cidade, elas têm demonstrado isso, né? Cada vez mais características populares, cada vez mais blocos, né? Cada vez mais carnaval de rua, cada vez o carnaval menos mercadológico, e todos os problemas que isso tem para a cidade, né? Porque é uma forma de você ocupar a cidade e por trás disso tem um discurso político. Falta visibilidade para esse carnaval, principalmente da mídia e tudo mais? Muita. Né? Hoje essa visibilidade é dada pela chamada ecologia digital. As novas mídias, as mídias digitais, têm feito registro desse carnaval e a gente não perde contato com ele graças a essa mídia, né? O que tem sido interessante, né? Tem grupos e coletivos culturais que fazem o acompanhamento dessa manifestação, que produz conteúdo e coloca à disposição, né? Dentro e fora do Brasil, pelo alcance das redes sociais. Então falta mídia, ainda é uma mídia marginal, ainda é uma mídia radical, mas falta a visibilidade dos grandes meios de comunicação. Professor, a gente vê muito no carnaval fantasias do tipo Arlequim, Colombina, que eram da comédia italiana, século XII e XIII. O carnaval, assim como a comédia, pode ser considerado uma arte? Eu acho que sim, né? Talvez o carnaval, como parte da economia criativa, ele em si não seja uma arte, mas ele mobiliza linguagens artísticas, né? Você tem no carnaval a linguagem artística da música, da dança, das artes plásticas, você tem da pintura, você tem da representação teatral. Na escola de samba, afinal de contas, é um teatro. Então, você pode não ter talvez o carnaval como uma linguagem artística, mas ela agrupa as principais e mais importantes linguagens artísticas culturais da modernidade, né? Artes, escultura, instrumentos funcionais tecnológicos, quer dizer, as linguagens estão presentes no carnaval, as linguagens artísticas, né, estão presentes no carnaval. Professor, para finalizar, em vista de tudo isso que a gente falou, para onde o carnaval caminha? Eu acho que caminha para ser cada vez mais popular. Eu sou bastante otimista em relação às manifestações populares. Eu tendo a acreditar que a cultura popular vai prevalecer a despeito dessa grande interferência da indústria cultural. Eu acredito muito nas manifestações subalternas de cultura e acho que a tendência é elas cada vez mais se capilarizarem, tomarem conta do território e serem manifestações majoritárias no futuro, né? Eu acredito que o carnaval caminha para ser cada vez mais negro e popular. Professor, obrigado por sua participação. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para outros momentos também.
O Linha do Tempo volta já ainda falando sobre carnaval, mais especificamente sobre Bauru. Fica aí, é rapidinho. No bloco anterior do Linha do Tempo você viu as origens do carnaval e como é uma festa simbólica para o Brasil. Em Bauru, a comemoração carnavalesca surgiu nas primeiras décadas do século passado, na região da Batista de Carvalho e da Rodrigues Alves. Era a festa chamada de Corso. Aos poucos, nas décadas seguintes, os bailes em clubes também foram tomando força. Mas eram os desfiles que atraíam multidões. Em 1980, o carnaval bauruense migrou para a Avenida Nações Unidas. Na época, a festa da cidade foi considerada a terceira melhor do estado. Em 1990 foi construído o atual sambódromo no Núcleo Geisel, que passou a concentrar os blocos e escolas de samba. Em 2001, após crise política e econômica, o tradicional desfile carnavalesco deixou de ser realizado na cidade. O tradicional carnaval só foi retomado de forma tímida em 2010. Desde então, a festa tenta retomar sua força no sambódromo. Para falar sobre o carnaval bauruense, recebemos Elson Reis, atual secretário de Cultura do município. Estamos de volta com o Linha do Tempo. Gostaria de agradecer aqui o Elson Reis, secretário municipal de Cultura, pela sua participação, Elson. Eu que agradeço pelo espaço para falar de carnaval, que é um assunto sempre agradável. Elson, a gente sabe que o carnaval de Bauru ele teve muitos altos e baixos. Chegou a ser considerado o terceiro melhor do estado, depois com um bom tempo sem ter carnaval oficialmente aqui em Bauru, e hoje ele está voltando, há alguns anos ele voltou. Como que está o cenário carnavalesco em Bauru hoje em dia? Olha, eu acho que Bauru, o carnaval de Bauru com certeza já figura entre talvez os 5 melhores do estado novamente. Isso se deve não só ao investimento direto do poder público nos últimos anos, e a gente vem, na medida do possível, ampliando esse investimento, e já é bom que se diga que já estamos chegando no limite que nós podemos, para que não haja nenhum prejuízo às demais atividades culturais que a Secretaria tem a missão e tem o desejo e a necessidade de realizar durante o ano. Mas não só o investimento da Prefeitura e o crescimento rápido das escolas em qualidade nesses últimos anos, mas também, e aí infelizmente, há muitas cidades que realizavam grandes carnavais que ainda não voltaram a ter um investimento direto nessa atividade. Então algumas cidades, o carnaval decaiu e Bauru faz um sentido contrário. Então eu acho que o carnaval de Bauru com certeza já está entre talvez 4 ou 5 maiores, né, e do ponto de vista técnico, de beleza, melhores carnavais do estado. O senhor citou um ponto importante aí, a questão do financiamento público. Como que é o financiamento da prefeitura nessas escolas? Olha, o carnaval, historicamente, o carnaval de Bauru, principalmente depois do advento do sambódromo, que foi onde o carnaval tomou uma proporção e chegou a ser, aí tinha o segundo ou o terceiro maior do estado, perdendo só para a capital, se deve diretamente ao investimento do município. Então é um carnaval absolutamente subsidiado pelo município, onde você tem um investimento maior, as escolas transformam esse investimento num carnaval melhor. Quando não há investimento, essa qualidade cai. As escolas têm sim nos últimos anos, e a gente avalia isso como um avanço, né, até na forma de gestão das escolas, e é importante que surjam novas escolas com novas formas de pensamento. As escolas têm, ao longo do ano, algumas realizado vários eventos, tal, que vai juntar alguns recursos para contribuir e não ficar só dependendo da verba municipal. Mas ainda tem escola que coloca na avenida 100% custeada por aquilo que a prefeitura repassou. E não só o repasse direto para as escolas. Toda a estrutura ela é custeada pelo poder público. A estrutura de transporte das escolas até o local, a colocação, a transporte não só dos passistas, mas também dos carros alegóricos, das alegorias, os camarotes que são destinados às escolas, se eles quiserem vender, eles vendem. E num passado, quando Bauru estava aí no topo do cenário do interior com o carnaval, também era assim. Inclusive até as baquetas que eles usavam no espaço, que é um material que por muito ensaio usa muito, né, e tem um custo para eles. Na época até as baquetas eram feitas na marcenaria da prefeitura. Então dizer que o carnaval da prefeitura, que o carnaval de Bauru não esteve e está chegando no nível, voltando, né, a figurar num alto nível, como já esteve
Dizer que isso não é basicamente por investimento da prefeitura, não é verdade. Existem raros momentos, né, em que algumas escolas que têm um trabalho paralelo e, além do recurso da prefeitura, tem uma arrecadação, tem uma forma própria de... que talvez até existem algumas escolas ao longo da história aí, que em alguns momentos até podia abrir mão da verba da prefeitura, mas de maneira geral, esse investimento ele chega a quase 100% de tudo que a escola gasta e toda a estrutura, e 100% da estrutura que é colocada na avenida, né, para garantir não só as escolas de alto nível, mas também conforto e segurança para o público que vai até o sambódromo. Elson, a gente vê carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo, todo aquele glamour. Como que é fazer um carnaval municipal? Quais são as maiores dificuldades de fazer um carnaval numa cidade de porte como Bauru? O carnaval de Bauru, esse ano, já chegou um investimento na ordem de R$900 mil, que é, na minha opinião, no máximo que você pode destinar da verba anual. Quer dizer, é o evento que tem o maior investimento durante o ano, né, na área cultural. E é um evento que acontece os 4 dias, é importante, é fundamental, faz parte do DNA do povo bauruense, né, desfile carnavalesco, mas você tem os outros 362 dias do ano, 361 dias do ano para realizar outras demandas, outras linguagens. Então, essa questão financeira ela é um ponto nevrálgico, assim, né, de você ter que perceber a hora de parar, até onde você pode ir. Você tocou num ponto interessante que é a questão ali desse investimento em relação aos outros dias. Tem muita gente que critica o investimento alto por conta... A gente sabe que a prefeitura, até o Brasil, não está passando um momento muito positivo financeiramente. O ano passado, o prefeito Rodrigo teve bastante dificuldades com equilibrar as finanças, e esse ano provavelmente o diagnóstico seja o mesmo. Qual que é a importância do carnaval para o cenário cultural, que se justifique mesmo esse investimento? Bom, primeiro que em Bauru a tradição, é uma tradição do aspecto cultural do nosso povo, essa questão dos desfiles carnavalescos. Tanto que no momento em que você voltou com os desfiles, lota o sambódromo, foi na Avenida em 2008, já no último ano da gestão Tugangerani, né? foi nas Nações Unidas, na forma de bloco, e encheu de gente. Em 2009, o Rodrigo assume a prefeitura, às vésperas do carnaval, lá começo de janeiro, o carnaval foi no início de fevereiro naquele ano, também não havia tempo de pensar em alguma coisa do sambódromo, repetiu o que aconteceu em 2008, as escolas na forma de blocos na Avenida Nações Unidas, encheu a Avenida Nações Unidas. E todos os anos, a partir de 2010, no sambódromo. Então isso mostra que é um desejo da população. Obviamente que existem pessoas que não gostam, como também nós investimos em outros eventos, a Semana do Hip Hop, atividades no teatro, atividades de artes cênicas, artes visuais, que também tem muita gente que critica. É um investimento único, que os recursos são investidos num período específico, como eu disse, é talvez o maior investimento, no maior evento, mas tem retorno, até para o município. A gente não conseguiu ainda mensurar isso daí. O pessoal do desenvolvimento econômico, que também é um parceiro do evento, sempre a gente está conversando. Existe um aquecimento, ainda não significativo, mas existe um aquecimento na venda de produtos, na rede hoteleira, nos restaurantes, nos supermercados, enfim. Então, isso de alguma forma tem um retorno. Agora, do ponto de vista cultural, é a tradição. Em Bauru já teve iniciativas, a não ser no público universitário, que óbvio isso é uma característica marcante, mas iniciativa de fazer carnaval popular com trio elétrico, e não deu certo, né? Não tem essa resposta como existem, por exemplo, nos estados nas cidades, nas capitais dos estados do Nordeste. Então, a nossa característica do carnaval são desfiles. E a gente fica muito contente, por exemplo, quando surgem essas iniciativas particulares, vamos dizer assim, né? Que nem o Bloco Agora ou Nunca, o Bauru Sem Tomate é Misto, que outros tantos, o pessoal dos universitários ligados à Unesp, algumas entidades assistenciais que realizaram esse ano desfiles, né, na rua, nos bairros, no centro da cidade. Então isso demonstra que é um desejo, é uma característica cultural do povo bauruense, né? Então é por isso
que merece esse investimento. Obviamente, se você realiza uma festa desse tamanho, você não tem público, você tem uma qualidade caindo, é lógico que a prefeitura, o município vai repensar esse investimento. Mas como eu disse, está tudo dando certo, cada vez mais gente no sambódromo, mas nós não vamos continuar de forma crescente, assim, absurdo o investimento, porque chega uma hora que você investir mais do que pode torna-se irresponsável, né? Então essa conciliação ao longo do ano das atividades, tem gente que reclama de investimento no aniversário da cidade, outros que reclamam de investimento na orquestra sinfônica, né? Mas a gente tem que procurar conciliar isso. O carnaval salta aos olhos, são valores altos, né? E também tem uma resposta de mídia, né? Que todo mundo fica atento ao carnaval, então isso traz essa discussão mais à tona. Mas há muita gente que critica, está nos blocos, estão nos blocos, estão nas escolas de samba, estão na avenida assistindo o carnaval. Isso que eu ia te perguntar, você falou dos blocos, os blocos vêm criando mais força a cada ano. Como que você vê a cultura sendo usada como uma crítica social, que principalmente alguns blocos eles fazem mesmo, eles saem para a rua para fazer críticas sociais, inclusive às vezes até a própria administração, né? O próprio Bauru Sem Tomate é Misto falou bastante sobre o viaduto. Como que você vê isso? Não, eu acho que é natural e é uma função, na verdade, historicamente, as escolas de samba, pelo Brasil afora, sempre, aqui em Bauru também, sempre trouxeram à tona em seus enredos críticas sociais, né? Conta a história, faz uma crítica, quer dizer, retrata o que está acontecendo muitas vezes naquele momento. Então é muito bacana, isso é muito salutar, né? Essa é uma crítica inteligente, essa é uma crítica construtiva, dessa forma a crítica, nós graças a Deus vivemos num país democrático e o poder público não vai poder dizer, olha, eu não gostei de ouvir isso. Lógico, nós sabemos dos problemas que a cidade tem muitos problemas que obviamente gostaríamos de resolver, mas a solução não passa somente por desejo do prefeito, passa por capacidade de investimento, passa por uma série de outras situações, né? Mas assim, é função desses blocos, né? Historicamente está ligado à história desses blocos, de você trazer críticas sociais, é um momento de desabafo da população, e isso faz parte e a gente espera que continue assim. Elson, queria agradecer sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o espaço, parabenizando pelo programa e precisando da gente, disponha. Ok. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.